Lembrando, eu uso o SAIS, você pode utilizar qualquer ferramenta, a lógica básica vai ser mais ou menos semelhante. Primeiro, a informação que eu dava que estava errada. Você não pode acessar o SAIS a partir do Android. Tá? Android ou iPhone, você não consegue acessar o SAIS. Qualquer computador que tenha um navegador no Windows, ou no Mac, ou no Linux, se você for masoquista o suficiente para usar o Linux, funciona. Tá? Mas Android, não. Eu descobri isso na graduação. Aprendi com a graduação. Semana passada, na verdade. O SAIS, como eu falei já uma vez, é a principal ferramenta de análise, é uma das 3 maiores ferramentas de análise de dados do mundo. Tem outras do mesmo nível, não tem nenhuma melhor. SAIS, R, S+, S+, e SPSS. São as 4 melhores do mundo, assim, disparado. O SPSS com a cara muito mais para ciências sociais. Inclusive o nome. Statistical Package for Social Science. O SAIS, o nome era Statistical Analysis Software. Hoje em dia a estatística é uma parte tão pequena do que ele faz que virou SAIS só. O S Plus é um programa comercial, que é basicamente uma linguagem de programação para estatística. E a turma que criou o R para ser uma versão 0800 do S Plus. Então tem praticamente todas as mesmas características do S Plus, inclusive ser basicamente uma linguagem de programação, só que gratuita. Qualquer um desses 4 que você aprender a usar, você está bem, está com uma ferramenta boa. O SAIS costumava ser uma fortuna, tipo 3 rins de aluno para poder usar por um ano. É porque o rim do aluno dá para substituir com mais frequência, né? O rim do professor é mais complicado, a gente só tem 2. Então, o aluno a gente vai tirando um rim de um rim de outro e vai. Mas, atualmente, faz alguns anos já, que tem alguma versão gratuita para ambientes acadêmicos. Tem algumas limitações, mas a maioria das coisas você consegue fazer, e qualquer coisa de programação do SAIS você consegue fazer. Tem algumas limitações, volume de dados, coisas desse tipo, mas poucas. Quando entrar no SAIS, você vai ter que fazer o login. Mesma coisa de qualquer site na face da Terra. Não é necessariamente com um e-mail educacional e não é necessariamente a partir de um ambiente educacional. Você pode ir de casa com o seu Gmail e você vai conseguir criar o seu usuário. Certo? Entrou. Não sei o que é que eu queria com essa tela. Aí seria já um problema se eu tivesse no concurso. Hã? Não sei o que é que eu queria com essa tela. Mas entrando no site, você vai encontrar a tela dele é tipicamente dividida em 3 seções. Uma mais na esquerda, que tem uma árvore de escolhas, uma no meio, que tem o procedimento que está fazendo, e uma na sua direita, que tem o código que ele está gerando que vai rodar. Tá? Na esquerda, em cima, você tem essa seção de pastas e arquivos. Basicamente, você onde vai tirar o seu dado do seu computador e jogar para o SAIS, para o servidor do SAIS. Você vai rodar a análise na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, que são os servidores. Para a gente é melhor usar os Estados Unidos porque tem uma comunicação mais curta. Como o dado vai e vem, vai e vem, vai e vem, mesmo que seja a velocidade da luz, porque é eletrônica, é melhor ter um caminho mais curto possível para trabalhar. Então, selecione os Estados Unidos quando você criar o seu usuário e aí você vai subir o arquivo. Surpreendentemente, o ícone para mandar o arquivo é uma pasta com seta para entrar na pasta. É uma coisa muito difícil de você adivinhar do que se trata. Diga lá. Excel mesmo. Não.
Excel mesmo. Certo? Com quantas pastas dentro do arquivo você quiser, você vai ter uma etapa que vai fazer depois com isso aí. Mas para mandar, é tranquilo. Arquivo do Excel, algum banco de dados, se você for velho o suficiente para querer usar o Lotus 123, ou um arquivo do Google Drive, qualquer arquivo que tenha seus dados. Diz onde é que você quer colocar. Sabe que você faz em qualquer programa, né? Não tem nada de... Hã? O SAIS é da década de 60. Então, os computadores daquela época não tinham estrutura de pastas. O SAIS não tem estrutura de pastas. Ele admite um conjunto de dados bala de gato. Então, o que é que ele tem? E o SAIS roda em arquiteturas de computação muito diferentes. Ele abstrai a camada física do armazenamento de dados com o que ele chama de biblioteca. Libraries. Então, você colocou seu dado, seu arquivo, seu Excel, lá numa pasta física do servidor, uma pasta lógica do servidor que traduz em algum canto numa pasta física. O SAIS não acessa essa pasta diretamente. Você vai trazer isso para uma biblioteca. Que pode ser uma biblioteca que você define uma vez e usa todas as vezes. Pode definir para cada uso, redefinir ela. E tem duas bibliotecas que o SAIS define automaticamente. Uma é work, trabalho, que ele toda vez vai gerar aquela biblioteca zerada. E quando você sair, ele vai apagar a biblioteca. Ele apaga a biblioteca, não os arquivos. Os arquivos que estavam localizados lá vão continuar no seu servidor, mas não vão estar vinculados mais com a biblioteca work. Você terá que revincular. A work padrão vai ser esvaziada. Eu sugiro você criar uma ou mais bibliotecas. Porque ficam os dados organizados. Pode ser, por exemplo, a biblioteca técnicas, para que você vai colocar somente os dados dos arquivos que vocês vão trabalhar comigo. Pode ser a biblioteca Experimento 1. E o material do Experimento 1 vai para lá. E por aí vai. Você escolhe quantas e quais bibliotecas você quer. Para criar a biblioteca, lá em cima, dentro da seção Libraries, clica lá, vai criar a biblioteca. E você vai dizer qual é o nome dela. Tem umas regras básicas. Você não vai usar acento, não pode usar ponto, um nome contínuo. Mas se você colocar o nome errado, ele vai dizer que está errado. E aí você descobre qual é o nome certo. Como regra geral, eu não usaria nenhum acento e usaria o nome mais descritivo possível. Porque daqui a 2 meses, quando você for olhar a biblioteca, você vai saber do que se trata. Então, isso vale para qualquer arquivo. Se você coloca o nome do seu arquivo, trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, você nunca vai saber o que é. Certo? Mas se você diz, o título é o título do que se trata, fica lógico. O pé, você vai clicar no browse, e aí você vai encontrar a sua pasta onde é que está aqueles dados. E vai dizer para recriar a biblioteca quando reiniciar. Porque senão, toda vez você vai ter que criar a biblioteca de novo e tempo é ouro, né? Fazer a mesma coisa toda vez é perder tempo sem necessidade nenhuma. Cria a biblioteca uma vez e manda ele recriar. Dentro da sua pasta, você pode criar pastas também, tá? Você pode criar uma estrutura de pastas como você quiser. A minha, pessoal, tem uma estrutura de pastas. Tipicamente, por exemplo, alunos. Eu tenho a pasta alunos e tenho pasta para... Você tem uma pasta lá? Tem. Cada aluno tem uma pasta para facilitar a minha vida, porque aluno tem a mania de mandar dados, sabe? Eu tenho umas 15 pastas dados. A pasta dados de Gabriele é diferente da pasta dados dos outros que está na pasta de Gabriele. Eu não vou confundir os dados dela com os dados de Isabel.
que também é uma pasta dados. Até aqui, nada de excepcional com relação a seu site. Uma coisa que você poderia encontrar em qualquer programa. Tem um limite, certo? Mas basicamente você não vai encontrar esse limite. Exceto se você quiser usar o size como nuvem. Aí você vai encontrar um limite. Tá? Mas para arquivo, um arquivo Excel é tipicamente pequeno. Um arquivo Excel muito grande vai ser poucas centenas de bytes, de kbytes. Isso aí vai ser um arquivo monstruoso. Então, os arquivos típicos, os arquivos que fazem sentido você mandar para o size, você não vai encontrar limite de tamanho. Para os arquivos que faz sentido você querer mandar para o size. Se você quiser começar a mandar filme para lá, aí você vai bater no limite de tamanho. Tá? Não sei o que é que você está querendo fazer com um filme no site, mas pode. Tá? Essa é a minha tela. Artigos, são os dados que eu estou trabalhando para algum artigo, aula. E aí eu coloquei, ao invés de ter alunos, nessa época eu tinha uma pasta para Michelle e outra pasta para Renato. Michelle foi um aluno de doutorado e Renato era um aluno de mestrado. Tá? Para fazer o upload, só é clicar lá na seta de cima e aí vai aparecer esse caminho. Essa tela, essa parte da direita da tela. Tá? Clica lá, cata onde é que você enfiou o arquivo, passa 10 minutos procurando para ver se está pegando o arquivo dados correto. E ele vai dizer que é um arquivo XLSX, porque eu selecionei ele, o trabalho, a apresentação etial, é um arquivo 78 KB. Upload e apareceu na pasta aulas. Esse arquivo é inútil para vocês. Ele não vai fazer estatística com esse arquivo. O que é que a gente faz? 2 toques e aparece o lado direito da tela. O que é que eu tenho no lado direito? Dizendo quem é e onde ele está no site. Tem essa caixinha de texto que ele vai selecionar a priori a primeira pasta que você tiver dentro. Se você não quiser que importe a primeira pasta, você diz qual é. E embaixo ele vai, por padrão, importar para um arquivo chamado import na biblioteca Work. Esse é o padrão. Aí só é você trocar isso aí para onde você quer que esse arquivo seja armazenado. Porque senão toda vez você vai ter um conjunto de dados diferente no mesmo canto, import, que vai ser limpo toda vez. Não faz sentido. Tá? Mas se for só usar uma vez, também não tem mal. Se quiser fazer isso toda vez, também não tem nenhuma consequência séria, além de você gastar um pouquinho mais o dedo do indicador direito. Clicando no mouse mais vezes. E aí ele já converte do size, do Excel, para o formato do size. Quando ele faz a importação, ele já pega as variáveis que eram texto no Excel, vão ser variáveis texto no size. O que era numérico no Excel vai ser numérico no size. Ele já respeita. Qual é o problema disso aí? Que é um erro do usuário, mas que vai reverter no size. Se você tiver um ponto com texto na variável errou e tem lá 5.000 pontos, um deles, na lista de 5.000 pontos, um deles não está um número. O SAI vai chamar a variável toda de texto. Porque você caracterizou lá no Excel que aquilo ali era uma variável texto. Então, pode acontecer de você ter variáveis que você esperava que fossem numéricas
serem tratados como texto. O problema não é o size, o problema foi você que lá atrás deixou alguma coisa errada. 0 é 0. Sim, mas vamos lá. 0. Quando é que você colocou esse 0? O que é que você queria com esse 0? Por exemplo, eu tenho de colunas. Nessa coluna eu tenho 10 amostras. Nessa 9. Não tem problema nenhum. Deixa 9 e deixa 10. Sem nada. Sem nada. Porque se você colocar 0, você está dizendo que você tem 10. Inclusive um valor 0. Se você colocar menos 9.999, você tem 10. Inclusive um valor que mediu como menos 9.999. Então, perdeu ou tem número de valores diferentes, deixa em branco. Não coloca ponto, não faz nada. Deixa em branco. Qualquer coisa que você colocar lá é um dado que, do ponto de vista de qualquer programa de estatística, é um dado tão válido quanto outro qualquer. O que é que você chama de ponto e vírgula? O size vai importar se o seu sistema operacional está definido para o decimal ser a vírgula, o size vai importar a vírgula como decimal. Agora, o size só exporta, os resultados do size admitem o ponto decimal. Então, se você copiar e colar os resultados do size no Excel, pode dar merda. Atualmente, o meu sistema operacional é vírgula, mas no Excel, ponto. No meu Excel, o ponto é a decimal. Porque senão, toda vez que eu fosse fazer uma figura ou uma tabela para mostrar no artigo, eu ia ter que ficar fazendo aquela conversão toda. Agora só no Excel. O resto do texto todo é vírgula para o Excel. Ponto. Até aqui. Lá em cima tem um corredorzinho. O que é que o corredor faz? Corre. Quer dizer o quê? Vai correr o código. Então, quando você vai fazendo a seleção, que é essa seleção da importação aí, embaixo, ele está gerando o código. Quando você terminar de fazer suas opções, que você correr, ele vai rodar esse código. E no resultado, ele vai mostrar a síntese dos seus dados. Quantos valores tinha, quantas variáveis tinha. Ele vai informar isso aí. E vai fazer uma lista que está para baixo da página, que vocês não estão vendo, que tem todas as variáveis e o tipo da variável. Então, principalmente no início, quando você estiver começando a trabalhar, dá uma olhadinha lá embaixo e vê se os tipos de variável estão batendo com o que você achava que era. Essa variável era para ser numérica. O site está dizendo que é numérica. Até rotinizar isso aí. Porque senão você pode encontrar mensagem de erro mais na frente e sem entender o que era. Isso acontece comigo às vezes quando tem um dado errado. Aí quando eu vou fazer a análise, uma coisa que eu achava que deveria aparecer para o analisado não aparece. Porque o site achou que era texto. Tá ok até aqui? Agora vai começar a brincadeira. Agora é que vai começar a estatística. No lado direito da tela, você tem uma garrafa para derrubar. Alguém tem um pedaço de papel? Vai enxugar aqui essa. Vai enxugar aqui essa coca.
Mas aqui começou aquela estrutura que eu estava falando. Obrigado. Aqui começou aquela estrutura que eu estava falando, dividir em 3 painéis. O painel da esquerda é o painel que você tem suas opções para dizer o que é que vai fazer. Então, tasks and utilities, tarefas e utilitários, tarefas, estatística. Aí tem, nas tarefas tem dados, gráfico, mapas, estatística, modelo linear, análise de sobrevivência, análise multivariável, um monte de coisa. Nesse momento, nós queremos estatísticas. E nas estatísticas, summary statistics. A elipse está meio fora do canto, mas é summary statistics, que é na estatística sumária, estatísticas sumarizantes, ou estatística descritiva. Na hora que eu clico, aparece a segunda opção, o meio. O meio sempre tem 4 ou 5 itens. Esses 4 que estão ali aparecem para todos eles. Data, options, output, information. Esses aparecem sempre. Pode ou não incluir mais, dependendo da natureza da análise. Data não é 23 de março de 26. Data é dados. É o plural de datum, no latim, não é no inglês. Quais são os dados que eu vou utilizar? É a primeira seção. Obviamente, primeiro tem que dizer com quem eu vou trabalhar. A primeira parte, qual é a biblioteca que eu vou usar? Clicou ali naquele bichinho, aparece o mapa, aparece as suas bibliotecas, e dentro de cada biblioteca o arquivo, só é selecionar. A segunda, quais são as variáveis que você... As segundas são os papéis, ou seja, o que cada coisa vai fazer na sua análise. Primeiro, qual é a variável que você vai analisar? Ou variáveis que você vai analisar nas estatísticas que permitem você fazer mais de uma variável ao mesmo tempo. Clicou no mais, vai aparecer a lista de variáveis. Como são as variáveis que vão ser analisadas? Só aparecem as variáveis numéricas, porque você não pode fazer estatística descritiva de variável caractere, variável texto. Aparece, você clica. Se você clicar em uma só vai em uma. Se você quiser selecionar mais de uma, Ctrl, clica, vai à lista. Procedimento básico de qualquer programa. E depois tem as variáveis de classificação. Ou seja, eu quero sumarizar o geral, eu quero sumarizar por alguma coisa em particular. Por tratamentos, por solos, por sexo, por seja lá o que for de meu interesse. Nesse caso, eu quero não, são colunas diferentes. Não, a de cima são as colunas e a de baixo são as colunas também. Certo? Você está com 2 variáveis A e B. Só tem essas 2 variáveis. Certo? Você tem 2 colunas com 10 linhas. E aí você não tem... E as 2 variáveis são de dados, não é isso? Então você não está classificando em função de ninguém. Você está tratando todos os dados como iguais. Vamos dizer que você quisesse fazer solo arenoso argiloso. E você tinha lá 10 dados. Cada um deles era ou argiloso ou arenoso. Então você teria 3 colunas. Uma coluna que dizia qual é o tipo de solo, arenoso ou argiloso. E as 2 colunas de variáveis. Tá ok? Alguma coisa que você quer analisar em função daquela coisa. Aquele exemplo que a gente estava utilizando de tratamentos com nitrogênio. Eu tenho lá uma coluna, N, e aí tem, para cada linha, qual é o N que foi aplicado nessa linha. E aí eu vou analisar em função do nitrogênio.
Aí vai alguma coisa que faça sentido para você. E você pode ter outras variáveis que você não vai usar em nada. O número da amostra, o nome da amostra. Certo? Você está colocando lá só para você saber quem é, mas não interessa. E aí você não coloca para analisar ela. Você seleciona quem você vai analisar e para que você vai utilizar aquela variável. Tá ok até aqui? Então, eu selecionei CMYC, carbono microbiano. Não, os dados não são seus. Em função da camada. Na hora que vai selecionando, ele vai gerando código. O que é que o código tem até aqui? Primeiro, essas duas linhas ODS não são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São a forma de apresentação gráfica dele. Esqueçam. Tá? Aqui começa o código real. Sempre vai começar com PROC. E PROC não tem nada a ver com ping-pong. Primeiro que aquele chiclete era PLOC, não era PROC. E vocês não sabem do que é que eu estou falando. Tem. Tem como você escrever o código. Se você não clicar, ele não vai gerar o código para você. Você tem como escrever o código. F4. O SAIS, uma das coisas boas do SAIS, é que você vai o sistema de ajuda dele é muito bom. É tão bom que chega a ser ruim. Porque você manda pesquisar uma coisa, ele vai dar 50 respostas. Todas igualmente válidas. Aí você tem que saber estatística para saber qual é que você está querendo. Certo? Você vai dizer LS-Means, o teste de comparação de médias. Aí vai dizer, mostrar como é que faz o LS-Means por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. E os caminhos são um pouquinho diferentes. Então você tem que saber, eu estou querendo o LS-Means para, em função, nessa caminho aqui. Mas se você clicar em F4, aparece essa janela aqui em branco. E aí você pode escrever diretamente seu código, pode pegar código que você já tem. A gente vai usar esse caminho em alguns pontos. Tem algumas análises que você não consegue fazer pelo menu. Mas eu gosto, como prática minha, se for uma análise que pode fazer pelo menu, eu escrevo a primeira versão pelo menu, que aí garanto que eu não erro. E aí eu pego ela e transformo para o resto das coisas. PROC. A piada infame é porque tinha um chiclete antigo chamado Ping Pong, que era o caro. E tinha um barato que era o PLOC. Daqueles que tinha sabor rosa, sabor azul, sabor verde. PROC, Procedure. Ok, sai da corda, acorda para Jesus e vamos começar aqui. Qual é o Procedure? O próximo nome, Means. Procedimento médias. De um modo geral, os nomes dos sites são bem autoexplicativos. Certo? Vocês vão notar que o SAIS é uma linguagem de programação, sim, mas se você entender estatística, você consegue ter um primeiro chute bem decente de como é que é a forma que ele está escrito. Proc means data aula descritiva, aula.descritiva. Qual é o arquivo de dados que eu vou usar? O arquivo descritiva dentro da biblioteca aula. Tipo de gráfico, min, standard error, min, max, n, bar def igual a df. Quais são as medidas que eu vou fazer? Isso aqui ainda vai mudar. Em função de quê? Qual é a variável? CMYC. Em função do quê? Qual é a classe? Camada. Corra. Esse foi o código que está gerado nesse momento aqui. Tá ok até aqui? Agora eu fui para as opções. Quem é que eu quero ver? Eu quero ver a média, o desvio padrão, a mediana. Não estou interessado em máximo e mínimo. Então tirei máximo e mínimo. Se eu tivesse interessado, deixar. Clica. Não, a amplitude é o máximo menos o mínimo.
Aí são os dois valores. Se você quiser calcular a amplitude, você calcula. Hã? Pode ser bom para você achar um outlier, para alguma coisa desse tipo. Embora nesse caso não seja um outlier propriamente dito. Ele pode ser um máximo e mínimo simplesmente porque são máximo e mínimo. Tá? Então, mas se para seu trabalho vale a pena ver, porque você quer ver, por exemplo, qual é a expectativa de vida máxima. O máximo vai te mostrar aquele conjunto de dados qual foi o máximo que alguém atingiu. A mediana, número de observações, isso aí estaria no conjunto de estatísticas básicas, como padrão. Tanto é que várias dessas já estavam lá naquela lista antes da gente fazer a escolha. As estatísticas adicionais, o erro padrão, a variância, a moda, o range, que é a amplitude, você não precisa calcular, ele já calcula para você. A soma, é simplesmente somar todo mundo. O limite de confiança para a média. Qual é a diferença do limite de confiança para o intervalo de confiança? O intervalo de confiança expressa em função da média. Média mais ou menos intervalo de confiança. Correto? O limite de confiança é média menos e média mais o intervalo de confiança. Então dá os pontos em torno da média. E aí, se você quiser o limite de confiança, você diz qual é o nível de significância que você quer. 95, 99, 1, você escolhe. Vai ser um número entre 0 e 100%. Coeficiente de variação. Skewness e kurtosis, ou acabei de esquecer o nome em português, kurtosis da kurtose mesmo, mas esqueci que é um skewness, são duas medidas ligadas com a distribuição normal. Uma delas mostra estreitamento e outra mostra, isso é a kurtose. Se espera uma determinada amplitude de dados em torno da média na distribuição normal, a kurtose vai indicar isso aí. E o outro é o skewness. Na distribuição normal, você esperaria que o conjunto dos dados estivesse centrado em torno da média matemática. Se a nuvem de dados sair da média, ele está skewed, está tendencioso. E isso aí pode indicar que os dados não estão seguindo a distribuição normal. Eu quero ver gráficos, e aí eu escolho quais são os gráficos que eu quero ver. Esses gráficos são gráficos de trabalho, não são gráficos para você colocar no arquivo. O SAIS faz gráficos de qualidade alta. Eu não sei fazer, mas ele faz. Mas esses gráficos normais durante a análise são gráficos para você ajudar a analisar os dados. São gráficos de trabalho, não são gráficos de apresentação. E na hora que vai clicando lá, vai modificando o texto. Vai modificando os comandos. Então, na hora que ele não tinha mediana, cliquei em mediana, aparece. E por aí vai. Por isso que eu gosto de usar ele para fazer um protótipo da análise. É muito mais fácil do que eu ter que me lembrar qual é o comando para cada coisa. Tá ok até aqui, gente? Um ponto com relação à moda. O SAIS, o Excel e qualquer outro programa de computador dá moda errada. Certo? Porque ele só dá a primeira moda. O fato, se não apresentar uma moda, tá certo. Os dados não têm uma moda. Tá ok? Mas se tiver 50 modas no seu conjunto de dados, ele só vai dizer a primeira. Tá? O SAIS, o Excel e todo mundo. Não é um problema do SAIS. Só para, se você por acaso gostar de moda, lembrar disso aí, que aí você vai ter que escacavilhar manualmente para ver quem é a moda. Boa sorte. Tá ok até aqui? Você tem a opção Output. O que é que você faz com o Output? Cria um arquivo do SAIS
com os resultados. E você depois pode transformar no arquivo do Excel. De uma forma bem semelhante ao que fez para importar. Você tem... Então, o que é que fez? Fez a análise. Se criar um output, nesse caso está criando um output em aula média, vai ser um arquivo do SAIS com aquelas informações que eu mandei sintetizar. Depois eu vou lá e salvo na minha pasta. Eu vou lá na pasta, clico, mando transformar para Excel e baixo. Se eu quiser economizar trabalho de não transformar, de não copiar. Tá ok até aqui? Log. O que é que o log faz? Mostra as operações que foram feitas. Qual é a importância dele? Estão vendo ali no segunda elipse? Erro, warning e notes. Erros, avisos e anotações. As anotações você pode simplesmente esquecer. Agora, se tiver alguma coisa ali no vermelho, você fez alguma besteira com o arquivo de dados. Ou com os comandos. Então, vá descobrir o que é que você errou. Antes de xingar a mãe do pobre coitado que fez o programa. Tranquilo? E aqui nós temos a saída. Em letras, fonte minúscula. Tem um monte de número ali. Mas tem. Eu te garanto que tem número. O que é que está saída ali? Primeiro, a gente tem mandado fazer análise em função de quem? Camadas, não foi? Então tem duas linhas, uma para cada camada, 0, 10 e 10, 20. E repito, não são os seus dados. Apesar de ser 0, 10, 10, 20, não são os seus. Depois vem, na mesma ordem que a gente definiu, as variáveis, as medições. NOBs, número de observações. Eu tenho 19 pontos para cada lado. Média. Eu tenho XYZ e ABC. É 323 e 343, eu acho, são as médias. Mas estou basicamente chutando. Ok? Aí vem o desvio padrão, a mediana, o N, que poderia ser diferente do N-OBS. Como é que o N seria diferente do N-OBS? O N é o número teórico. Aliás, o N-OBS é o número teórico. Eu tinha 19 linhas, então ele teria N-OBS 19, número de observações 19. Mas se eu perdi alguma variável, eu poderia ter 19 para um e 18 para outro. Ou poderia ter 19, 0, 10 e 18, 10, 20. Aí é o N. Que é o número de dados que realmente foram utilizados. Erro padrão da média, a variância, a moda está em branco, não teve moda. O intervalo de confiança menor e maior. E o CV. Tá ok? E a distribuição. Os dois dados, a distribuição aqui baseada nos valores. Né? Então, a distribuição deles é diferente. Dá para começar a ver que tem alguma diferença entre eles. Mas somente para observação mesmo. Tá ok até aqui, gente? Pronto, agora dá para ver. Ali eu estava testando a vista de vocês. É a mesma coisa que eu falei ainda agora, só que sem precisar chutar quais são os números que estão envolvidos.
surpreendentemente, até que eu acertei os números. Tá? E aí a gente já pode ver, usar a estatística descritiva para comparar. Como? Como está escrito ali, antes que vocês respondam o que está escrito. O limite de confiança. A gente não sabe que o limite de confiança quer dizer a faixa de valores em que a população deve estar com base na amostra. Essa é a definição do intervalo de confiança. E, portanto, do limite de confiança. Se eu tenho duas amostras que estão uma dentro do limite de confiança da outra, eu tenho como achar que são amostras de populações diferentes? Não, né? São amostras provavelmente da mesma população. E o que acontece aqui? A média de 0 a 10 é 323. 10 a 20 está entre 225 e 467. Qualquer lugar de 225 a 468 pode ser da população teórica de onde saiu o 10-20. E o ponto central do 0-10 está dentro dessa faixa. Pode ser diferente? Pode ser que seja. Mas eu não tenho confiança de que seja. Estão entendendo a lógica? Então, a estatística descritiva já responde à pergunta. Tem uma diferença? Não tem razão para necessariamente pegar um conjunto de dados que pode não obedecer à lógica correta para análise de variância, para teste de hipóteses, e toda vez ter que ir para análise de variância e teste de hipóteses para dizer que tem um efeito ou não tem. Você pode chegar a afirmativas perfeitamente confiáveis, tão confiáveis quanto, sem fazer necessariamente a estatística inferencial. Desfazer inferências da estatística. Somente com base na estatística descritiva. Sim. Grátis. Ele tem limitações. Por exemplo, você não pode, se você tem uma empresa, está dando consultoria, ganhando dinheiro com a consultoria. A rigor, você não tem o direito de usar o Size on Demand for Academics para isso. Mas está trabalhando para fazer um artigo para ir para o congresso ou para uma revista. Tranquilamente. Não, eles permitem e-mail não institucional. Certo? Basicamente, questão de boa-fé. Tá? E o fato que, para grandes empresas, o risco de litigioso não vale a pena. Para uma Vale da vida, pagar a licença do SAIS é um cafezinho. Não vale a pena para eles usarem o SAIS on demand e correr o risco de entrar numa briga judicial desnecessária. Para uma Roche da vida, uma empresa dessas farmacêuticas, o custo do programa, que para universidades é um custo muito alto, para eles passa a ser um custo. E mesmo para universidades, se você quiser ter acesso à versão completa, grandes universidades conseguem fazer acordos que não sai caro. Então, um aluno da Universidade da Flórida consegue comprar o SAIS para instalar no seu computador pessoal por, são 100 ou 200 dólares por ano. E não é uma coisa absurda. Mesmo o Office, por exemplo. Houve uma época que o Office era muito caro. Hoje em dia,
Tem gente que usa o software o Office pirata, tem gente que não vai ter condições nem de pagar o Office da forma como ele é hoje. Mas é um custo bastante razoável pelo poder que ele traz. Então é uma coisa que vale a pena você tirar o papagaio de pirata do ombro. O SAIS, para compra individual, é absurdamente caro. A última vez que eu vi o número era $10.000 pela licença e $1.000 computador ano. Hã? Ano. Terminou o ano, paga de novo. Os 1.000. Certo? Então, era um custo. Agora, isso é comprando 10 licenças. Quando você pega uma universidade como a Universidade da Flórida, que vai comprar 20.000 licenças, 50.000 licenças, aqueles 10.000 são fixos. Então, quando você dilui e a licença vai diminuindo. Não, é isso que eu estou dizendo. É 1.000 se você for comprar uma, duas, 3, 4. Mas se você vai comprar 10.000, vai cair para 100, 200. Aqueles 1.000. Os 10.000 ficam fixos. E o outro fica uma fração. Quanto mais você comprar, menos você paga por licença. E aí permite à universidade, que faz a negociação, vender a licença dentro da biblioteca, dentro da livraria da universidade, para quem é vinculado com a universidade comprar por um custo que fica bem tolerável. Se sentir a necessidade das coisas que não tem acesso por aqui. A mesma coisa com a Vale, ou com a Rocha, ou com o banco. Os clientes da SAIS hoje são clientes grandes. E bancos de dados monstruosos. O grosso do SAIS hoje é para mineração de dados. São ferramentas de mineração de dados. Uma ferramenta poderosíssima. Tanto é que eles abstraíram o nome deles de Statistical Analysis Software, software de análise estatística, que é a origem do nome. E hoje eles... estatística, deixa esse negocinho quietinho aqui, vai. Vamos continuar a fazer, vamos continuar a melhorar, porque razão sentimental, eu comecei daqui, mas os avanços que o SAIS tem hoje são todos em outras, são em Business Intelligence, são em mineração, muita coisa de análise de mapas, de transformar a informação geográfica em informação numérica. Então, a gente é um figurinho de rodapé. Por isso que eles lançaram a versão para uso gratuito. Por quê? Querem que vocês, que estão começando a carreira, viciem no uso dele. Por isso que a Microsoft, por exemplo, nunca foi atrás de pirataria individual. Porque para a Microsoft, você aprender a usar a ferramenta deles e começar a usar como ferramenta deles, significa que quando você abrisse seu escritório, você ia comprar. Porque ele já tinha investido o tempo em aprender aquela ferramenta. E aí, quando o custo ficava uma coisa razoável para seu escritório de advocacia, para seu escritório de contabilidade, seja lá o que fosse, depois que você era estudante, vou pagar para não ter que aprender outra ferramenta. O SAIS é a mesma coisa. Ele está investindo em você para quando você for para Vale trabalhar com poluição lá, você convencer o seu chefe, olha, para fazer meu serviço eu preciso do SAIS. E para Vale é mais barato do que dar uma caminhonete para ficar rodando com ela. Que vai te dar também, porque você precisa da caminhonete para rodar. É uma ferramenta de trabalho. Que eles colocam como despesa e sai do imposto de renda. Porque é um investimento. Melhor, não é investimento, é despesa de custeio. Tranquilo, gente?
E aqui está o arquivo do size de saída. Tá? A gente pode marcar nessa opção aqui, várias variáveis para analisar ao mesmo tempo. E aí ele vai fazer da mesma forma todas as variáveis. E na saída vai ter CMYK, min, a média do CMYK, para cada variável. Tem coisa que só faz uma variável de cada vez. Nas variâncias, você pode trabalhar com uma variável. Mas você pode editar o texto, depois que montou para a primeira variável, edita o código e sai colocando o nome das outras variáveis. Ele vai rodar tudinho. Tranquilo? E a forma de exportar. Basicamente a mesma coisa de importar. Só lembrando que, assim como a importação é em duas etapas, a exportação é em duas etapas. A importar, você subiu o arquivo e depois converteu. Para exportar, você converte e depois baixa. Se você converter, ele vai ficar lá o Excel bonitinho, lindo, maravilhoso, dentro da pasta dentro do size que você não vai usar para fazer as figuras que você quer, para colocar a tabela no texto. Teste T. O size tem 3 tipos de teste T diferentes. One sample. Uma amostra. Comparar aquela amostra com um número teórico que você tem por alguma razão. Onde é que a gente usa, você vai encontrar isso com mais frequência? Quando você está fazendo análise de regressão e quer comparar o B com zero. Saber se o B é diferente de zero. Porque zero indica que não tem efeito. Então aí é um teste T que vocês vão encontrar na análise de regressão. Os outros dois, que são os que a gente utiliza com mais frequência, é o paired test, que é a amostra pareada, amostra em pares, e o two-sample test, que são duas amostras independentes. Quando é que você usaria o paired? Quando a única diferença que tem entre as duas amostras é alguma coisa fixa. Por exemplo, continuando com o exemplo 0,10, 10, 20. São pareadas. Porque no mesmo ponto eu tenho 0,10 e 10,20. A única diferença que tem é entre 0,10 e 10,20. São duas amostras pareadas. Mas se eu quero comparar a média do solo arenoso com solo argiloso, não é pareado. Eu tenho 50, 100, 1000 amostras de arenoso e outras amostras que são completamente independentes do argiloso. Aí é two-sample test. O tipo do teste vai alterar a estrutura dos dados, a organização dos dados. No paired, eu tenho uma variável para cada grupo. Então, eu quero pegar solo argiloso e solo arenoso, o teor de carbono, eu vou ter lá uma variável, teor de carbono argiloso, e outra variável, teor de carbono arenoso. E vou mandar comparar essas duas variáveis. Tome cuidado para mandar comparar Jesus com Jesus, tá? Não vai comparar Jesus com cuscuz. Comparar teor de carbono arenoso com teor de fósforo argiloso, o size vai fazer a comparação felizinho da vida. Lembra, computador é o bicho mais burro que existe na face da Terra. Você manda, ele obedece. Se faz sentido ou não, é problema teu. Então, toma cuidado na hora de fazer as opções. Ou pelo menos antes de mostrar para alguém que fez aquela comparação de teor de carbono de um lado com teor de fósforo do outro. Tranquilo? Então você tem que organizar seus dados da forma que vai permitir ao SAIS fazer a análise que você está querendo que ele faça. Se é o to sample, não, o paired, perdão, isso é tudo, estou falando do paired, tá? Pareado. Procedimento normal, ele vai gerando código.
Aí tem 3 tipos de código. Two-tailed. 2 rabos. Ou seja, está comparando simultaneamente se é maior ou menor. Se um é maior ou menor do que o outro. Certo? Upper. Lower. De um modo geral, a maior lógica para a gente é utilizar o two-tailed. Se é diferente ou não é diferente. Certo? Mas o size oferece a opção. E aqui estaria a saída. Primeiro, um conjunto de testes de normalidade, porque o teste T admite normalidade. Na verdade, o T é uma variante da normal. É uma distribuição normal um pouquinho modificada. E aí mostra que os dados estão seguindo com a distribuição normal ou não. Faz o teste. Nesse caso, está comparando 0,10 com 10,20. E lá embaixo, a chance dessa diferença acontecer devido ao acaso é de cerca de 70%. Ou seja, não tem diferença de porcaria nenhuma para carbono microbiano entre 0,10 e 10,20. A chance de jogar cara ou coroa tem uma chance maior de não ser devido ao acaso. Eu acho útil vocês adquirirem familiaridade com alguns números. 50%, cara ou coroa. Então, se seu PR deu 50%, joga cara ou coroa que vai ter a mesma chance. 12 e pouco por cento. 15, 17%. É jogar o dado e tirar um número qualquer. É um sexto. Então, isso vai começando a dar você, quando você vê a probabilidade, vai começando a dar uma ideia de tamanho da coisa. Né? Bate o olho no dado, você começa a sentir o que é que aquilo ali está querendo dizer. Tranquilo até aqui?